O ódio entre Israel e o Irã não começou com política, não começou com petróleo, nem com armas nucleares. Começou muito antes. Começou com uma promessa feita sob um céu estrelado, com uma decisão tomada dentro de uma tenda, e com duas crianças que nunca deveriam ter sido separadas. A origem está escrita nas Escrituras. Todo mundo acredita que esse conflito é sobre território, sobre poder, sobre religião moderna. Mas a verdade é mais antiga e mais perturbadora do que qualquer análise política poderia revelar. A origem desse ódio tem 2.500 anos. Está registrada com precisão assustadora nas profecias, e está se cumprindo agora, diante dos seus olhos. Aqui está o que vai te chocar. Há 2.500 anos, a Pérsia, o antigo império que se tornaria o Irã moderno, era a nação que Deus usou para salvar Israel. Os persas libertaram os judeus do cativeiro babilônico, financiaram a reconstrução do templo com ouro persa, e Deus chamou o rei deles pelo título mais sagrado de toda a Escritura. Deus chamou Ciro da Pérsia de Messias, a mesma palavra usada séculos depois para Jesus Cristo. Um rei pagão recebeu o título mais sagrado de toda a teologia hebraica, porque Deus era soberano o suficiente para usar quem ele escolhesse para cumprir seus propósitos. Pérsia não conquistou Israel, Pérsia salvou Israel. Então, como o império que restaurou Israel se tornou o regime que hoje jura aniquilá-lo, o que transformou uma nação salvadora em inimiga declarada? E o que a Bíblia diz que vai acontecer a seguir? A resposta está na profecia, registrada na história, e se desdobrando na sua tela agora mesmo. Isso é a origem bíblica do ódio entre Israel e o Irã. Antes de Israel e Irã serem inimigos, eles eram família, mesmo sangue, mesmo ancestral. Está escrito em Gênesis, capítulo, dezembro. Depois do grande dilúvio, os 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, tornaram-se os patriarcas de todas as nações da terra. Gênesis 10 é o primeiro mapa dos povos do mundo. Todo o império que jamais existiu traça sua origem até um desses 3 homens. Enterrado nessa genealogia antiga estão 2 nomes que a maioria das pessoas passa sem perceber. O primeiro é Elã, filho de Sem. Seus descendentes, os elamitas, migraram para o leste e se estabeleceram nas terras férteis do sudoeste do que hoje é o Irã. Não eram uma tribo menor. Construíram grandes cidades, ergueram exércitos poderosos e desenvolveram sua própria civilização. Os elamitas rivalizavam com Babilônia e Assíria em poder e influência. O segundo nome é Madai, filho de Jafé. Seus descendentes, os medos, se estabeleceram nas montanhas do norte do Irã. Independentes, ferozes, endurecidos pelo terreno. Povos das montanhas forjados em guerreiros. Com o tempo, os medos construíram um reino poderoso o suficiente para desafiar os maiores impérios de sua época. Aqui está o que quase ninguém percebe. Elã e Arfaxade, ancestral direto de Abraão, são ambos filhos de Sem, irmãos do mesmo pai. Os ancestrais do Irã e os ancestrais de Israel vieram da mesma casa. Eram família antes de serem inimigos. O mesmo sangue corria nas veias de quem um dia empunharia espadas um contra o outro. Mas a tensão apareceu cedo. Gênesis 14 registra a primeira guerra internacional da Bíblia. 4 reis do leste formaram uma coalizão e à frente deles estava Quedorlaomer, rei de Elã. Eles invadiram Canaã, saquearam cidades, escravizaram povos e capturaram Ló, sobrinho de Abraão. Elã foi a primeira nação em toda a Escritura a atacar o povo de fé de Deus. Abraão não ficou parado. Com apenas 318 homens treinados, perseguiu os reis do leste, atacou-os pela noite e os derrotou. Resgatou Ló, libertou os cativos e humilhou a coalizão. Mesma árvore genealógica, já em guerra. O que há nessa terra, e nesses povos que os mantêm em conflito através de 4.000 anos de história? Se inscreva no canal Manuscrito Abissal e ative o sininho agora. Cada episódio dessa série revela camadas da história que os livros comuns jamais contam. Não perca o que está por vir, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar para sempre a forma como você lê as notícias do mundo. Mas a árvore genealógica foi apenas a raiz. A fratura real aconteceu uma geração depois, dentro da própria tenda de Abraão. Deus fez a Abraão uma promessa tão grande que era impossível, e então o fez esperar tanto que se tornou insuportável. Deus levou Abraão para fora à noite e disse: olha para o céu, conta as estrelas se conseguires, assim será a tua descendência.
Abraão acreditou. Ele já havia deixado sua terra natal, sua família, tudo o que conhecia para seguir um Deus que não podia ver. Mas Sara era estéril. Gênesis 11:30 declara isso claramente antes mesmo da jornada começar. A promessa de uma grande nação havia sido feita a um homem cuja esposa não podia conceber. O céu estava cheio de estrelas. O berço estava vazio. 5 anos se passaram. 10 anos. Cada mês era mais um mês de silêncio do céu. A promessa ainda estava lá. A criança não. Então Sara tomou uma decisão que ainda ecoa pelos séculos. Ela ofereceu sua serva egípcia Agar a Abraão como substituta. O Código de Hammurabi já regulamentava exatamente esse arranjo. Era culturalmente legal. E o texto simplesmente diz: Abraão ouviu a voz de Sara. Perceba o que está faltando. Nenhuma oração, nenhuma consulta a Deus, nenhuma espera por uma resposta. Apenas uma solução humana para um problema que Deus havia prometido resolver sozinho. E essa única decisão ainda está moldando o mundo 4.000 anos depois. O silêncio de Deus foi interpretado como permissão. Agar concebeu e começou a olhar para Sara com desprezo. Sara retalhou duramente. A palavra hebraica usada é a mesma palavra que depois descreve a opressão dos egípcios sobre os israelitas. A crueldade foi severa o suficiente para que Agar fugisse para o deserto, grávida, sozinha, sem água, sem destino. Não era uma jornada, era uma sentença de morte. Mas Deus a encontrou numa fonte no caminho de Som. Agar se tornou a primeira pessoa em toda a Escritura a receber a visita do anjo do Senhor. Não um patriarca, não um sacerdote, uma escrava fugitiva. Deus prometeu a ela descendentes incontáveis, e disse que chamasse o filho de Ismael, que significa Deus ouve. Mas o anjo também pronunciou uma profecia sobre a criança. A profecia sobre Ismael foi pronunciada antes de ele dar seu primeiro sopro de vida. Sua mão contra todos, a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade para com todos os seus irmãos. Um decreto de conflito perpétuo falado sobre uma criança que ainda não havia nascido. Ismael nasceu, por 13 anos, foi o único filho, o herdeiro, amado pelo pai. Então Deus apareceu novamente. Abraão tinha 99 anos. Sara tinha 90, e Deus disse: Sara dará à luz um filho. Seu nome será Isaque. A aliança passa por ele, não por Ismael. Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Ele riu, e então suplicou: se ao menos Ismael pudesse viver sob a tua bênção. Isso não era negociação. Era um pai implorando pelo filho que já amava. Deus o ouviu. Ismael seria abençoado. 12 príncipes, uma grande nação. Mas a aliança pertencia a Isaque. Somente a Isaque. A bênção era compartilhada. A aliança era exclusiva. E essa distinção fraturou tudo. 2 filhos do mesmo pai. 2 destinos divididos por uma única palavra divina. E o mundo ainda sente os tremores dessa divisão. Isaque nasceu. Na festa de seu desmame, Sara viu Ismael rindo. O hebraico é ambíguo, brincando ou zombando. De qualquer forma, a reação de Sara foi final. Expulse essa escrava e seu filho. Abraão acordou antes do amanhecer, preparou pão, encheu um odre de água, e mandou seu primogênito para o deserto. Nenhuma despedida registrada, nenhum abraço, nenhuma lágrima descrita. Apenas um pai voltando sozinho para dentro de sua tenda. Agar andou até a água acabar. Ela colocou Ismael sob um arbusto, afastou-se a distância de um tiro de flecha, exatamente longe o suficiente para não ter que assistir seu filho morrer, e chorou. Mas Deus ouviu o menino. Ele abriu os olhos dela. Ela viu um poço. Ismael sobreviveu. Ismael cresceu no deserto do Parã. Tornou-se arqueiro. Seus 12 filhos tornaram-se 12 príncipes, as tribos árabes, uma nação nascida de uma expulsão. Isaque gerou Jacó. Jacó recebeu o nome Israel. Seus 12 filhos tornaram-se as 12 tribos. 2 linhagens, 2 destinos, um pai. O deserto separou os corpos, mas a ferida permaneceu aberta por milênios. A Bíblia registra um último encontro entre os irmãos. Gênesis 25, 9. Isaque e Ismael de pé sobre o corpo de Abraão na caverna de Macpela. 2 homens velhos agora, vidas separadas, nações separadas. Apenas 2 filhos enterrando um pai que ambos amavam. Nenhuma palavra registrada, nenhuma reconciliação, apenas silêncio. 2 nações, um pai, uma ferida.
Mas a nação nascida dessa ferida estava prestes a se tornar o maior instrumento de resgate de Deus. E para entender isso, você precisa saber o que aconteceu com Israel primeiro. Jerusalém foi destruída. O templo foi queimado até o chão. O povo judeu foi arrastado para o exílio na Babilônia por 70 anos. Eles viveram como cativos num império estrangeiro, chorando às margens dos rios. Mas antes de tudo isso acontecer, Deus já havia declarado duas profecias sobre a Pérsia. A primeira estava em Isaías 13:17. Deus anunciou que despertaria os medos. O mesmo povo que se tornaria metade do Império Persa foi nomeado como instrumento divino de julgamento contra a nação, que destruiria Jerusalém. Deus nomeou o executor antes que o crime fosse cometido. A segunda profecia era ainda mais assombrosa. Isaías 4:4-28. Deus falou de um rei ainda não nascido. Ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me agrada. Ele dirá de Jerusalém que seja reconstruída, e do templo que seus alicerces sejam lançados. Deus nomeou o rei, nomeou a cidade, nomeou o templo. 150 anos antes de Ciro dar seu primeiro sopro de vida. E Deus não apenas pronunciou a profecia, ele ergueu a Pérsia silenciosamente, uma geração de cada vez. Deoses uniu os medos dispersos em um único reino. Seus descendentes formaram um exército e forjaram alianças. Os medos ajudaram a destruir Nínive, capital do Império Assírio, em 612. Código. Deus estava construindo o instrumento nas montanhas do Irã, preparando-o para um propósito que só seria revelado na noite em que Babilônia caiu. Daniel, um prisioneiro adolescente dentro da Babilônia, assistia a essas visões tomando forma. No sonho da estátua de Nabucodonosor, o peito e os braços de prata representavam Medo Pérsia. 2 braços, 2 povos, um império. Então a visão do urso em Daniel capítulo 7. Um urso massivo erguido de um lado com 3 costelas entre os dentes. Cada costela era uma conquista real. A primeira costela era a Lídia. Ciro derrotou Creso, o homem mais rico do mundo antigo. A segunda costela era a própria Babilônia. A terceira costela era o Egito. Cambises, filho de Ciro, derrotou o faraó na Batalha de Pelúsio. 3 costelas, 3 impérios, 3 cumprimentos de uma única visão. Depois o carneiro em Daniel capítulo 8, 2 chifres, um maior que o outro. Média e Pérsia, mas a Pérsia domina. A noite em que Babilônia caiu é um dos momentos mais dramáticos das Escrituras. O rei Belsazar organizou um banquete para 1000 nobres. Em sua arrogância, ordenou que os vasos sagrados saqueados do templo de Deus em Jerusalém fossem trazidos. Beberam deles e brindaram a deuses falsos. De repente, uma mão apareceu e escreveu na parede do palácio: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. O rei ficou lívido. Daniel foi convocado. Deus numerou os dias do teu reino e o trouxe ao fim. Teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, Ciro desviou o rio Eufrates e entrou em Babilônia pelo leito seco do rio. Os portões estavam destrancados. Belsazar foi morto. Babilônia caiu exatamente como Isaías havia profetizado. E então Ciro fez algo que nenhum conquistador havia feito antes. Emitiu um decreto: os judeus podiam voltar para casa. Ele financiou a reconstrução do templo. Enviou líderes judeus de volta a Jerusalém com apoio real e ouro persa. Isaías 45:1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. A palavra ungido em hebraico é Mashiach, Messias. Deus usou a mesma palavra para um rei persa, pagão que usaria séculos depois para Jesus Cristo. Pense no que isso significa. Um rei que não conhecia a Deus, foi chamado pelo título mais sagrado de Deus, porque Deus era soberano o suficiente para usar quem escolhesse para cumprir seus propósitos. Pérsia não conquistou Israel. Pérsia não escravizou Israel. Pérsia reconstruiu Israel. Deixe seu like se essa história está te impressionando. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo? Você já conhecia essa conexão entre a Pérsia e Israel? Cada comentário alimenta o algoritmo e ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ver isso. Mas dentro desse mesmo império, algo antigo e mortal estava se erguendo, e havia esperado por séculos. O rei Xerxes governava da magnífica cidade de Susa. Abriu seu reinado com uma exibição de poder imperial de 180 dias, um banquete para todos os seus nobres e oficiais.
Então convidou todo o povo de Susa para uma celebração de 7 dias. No auge da festa, convocou a rainha Vasti. Vasti se recusou. O rei foi humilhado diante de todo o seu império. Vasti foi removida do trono. Seus conselheiros propuseram uma solução. Busquem no reino inteiro as jovens mais belas. Tragam-nas ao palácio. Cada candidata passaria por um ano inteiro de preparação antes de ser apresentada ao rei. Uma dessas jovens era Hadassa, uma órfã judia criada em segredo por seu primo Mordecai. No palácio, ela recebeu um novo nome, Ester. O rei a escolheu acima de todas as outras. Ele não sabia que ela era judia. Enquanto isso, um homem chamado Amã ascendeu à posição mais alta do império. Todos se curvavam a Amã. Todos, exceto Mordecai. Aquela recusa acendeu uma raiva tão consumidora que punir um homem não era suficiente. Amã planejou um genocídio. Todo homem, mulher e criança judia no Império Persa. Ele convenceu o rei a selar o decreto com o anel real. Uma data foi marcada. A maquinaria do aniquilamento estava em movimento. Aqui está o detalhe que muda tudo. Ester 3, uma chama Amã de Agagita. Isso não é apenas um nome de família. Agag era o rei dos Amalequitas, e Amaleque era neto de Esaú. Deus declarou guerra eterna contra Amaleque em Êxodo 17. O rei Saul recebeu a ordem de destruir Agag e os Amalequitas completamente em 1 Samuel 15. Ele não obedeceu. Ele poupou o rei. O que acontece quando um inimigo antigo sobrevive? Ele ressurge gerações depois num novo império, usando um novo nome, mas carregando o mesmo ódio. O ódio dentro da corte persa não veio da Pérsia. Foi importado por um inimigo espiritual mais antigo que o próprio império. Ester sabia da lei. Entre na sala do trono sem ser convocada, e você morre. A menos que o rei levante seu cetro naquele único momento. Ela não havia sido convocada há 30 dias. Ela vestiu suas vestes reais, atravessou as portas, ficou de pé diante do trono e esperou. O rei levantou o cetro, mas Ester não se apressou. Ela convidou o rei Amã para um banquete, depois para um segundo banquete. Ela deixou a tensão crescer. Ela deixou a arrogância de Amã aumentar. E no segundo banquete, ela revelou a verdade. Nosso inimigo é esse homem perverso, Amã. O rosto do rei ardeu de fúria. Amã foi enforcado na mesma forca que havia construído para Mordecai. O dia marcado para o aniquilamento se tornou Purim, um dia de vitória celebrado até hoje. O espírito de Amaleque não morre, apenas muda de hospedeiro. Séculos se passam, Roma ascende, a Pérsia se afasta do centro da história bíblica, mas não do plano de Deus. Mateus capítulo 2. Magos do Oriente chegam a Jerusalém. Sacerdotes estudiosos persas, homens de ciência, astronomia e escritos antigos, homens que quase certamente estudaram os pergaminhos que Daniel deixou para trás, quando serviu nos tribunais da Babilônia e da Pérsia. E Daniel deixou a eles algo extraordinário. O capítulo 9 e 25 contém um cálculo matemático preciso que aponta para a chegada do Messias Príncipe. Esses homens não seguiram uma estrela por impulso. Eles fizeram um cálculo. Sabiam que o tempo havia chegado. E quando a estrela apareceu, confirmou o que os pergaminhos já lhes haviam dito. Eles cruzaram centenas de milhas de deserto carregando 3 presentes. Cada um era uma declaração. Ouro proclamando sua realeza. Incenso reconhecendo sua divindade. Mirra prefigurando sua morte. Os próprios estudiosos de Jerusalém haviam memorizado Miqueias 5, 2. Sabiam que o Messias nasceria em Belém. Eles não se moveram 5 quilômetros para verificar. Persas cruzaram desertos para se ajoelhar. A Pérsia libertou o povo de Deus. A Pérsia reconstruiu o templo de Deus. E a Pérsia foi a primeira a honrar o Filho de Deus. Então, como ela se tornou a maior inimiga de Israel? A resposta está em Daniel, capítulo, dezembro. E a maioria dos estudiosos da Bíblia não vai tocá-la. E se a guerra real entre Israel e o Irã não estivesse acontecendo na terra, de forma alguma, Daniel havia jejuado por 21 dias, lamentando por Jerusalém, sem comida rica, sem carne, sem vinho. Ele orou, esperou, e no 21º dia, algo apareceu na margem do rio Tigre. A descrição em Daniel 10 é diferente de qualquer outra coisa nas Escrituras. Um homem vestido de linho.
seu corpo como berilo reluzente, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e pernas como bronze polido, sua voz como o rugido de uma vasta multidão. Daniel caiu por terra. Os homens ao seu redor não podiam ver a figura, mas o terror os dominou, e eles fugiram. Daniel jazia no chão sem nenhuma força restante. O ser o tocou e falou: desde o primeiro dia em que você se propôs a obter entendimento, e a humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. Fui enviado por causa de suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs a mim por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes principais, veio me ajudar. Pare. Um mensageiro celestial enviado por Deus em resposta direta à oração de Daniel no primeiro dia foi bloqueado, impedido, detido por 3 semanas inteiras. Não por um exército humano, não por um rei persa, por uma entidade espiritual chamada Príncipe do Reino da Pérsia. Isso não é um rei humano. Isso não é um general. É um ser angélico caído, um espírito territorial designado sobre o Império Persa. E esse espírito era poderoso o suficiente para deter um mensageiro de Deus por 21 dias. Foi necessário o próprio arcanjo Miguel para romper a barreira. As nações não têm apenas governantes políticos. De acordo com Daniel capítulo 10, elas têm governantes espirituais, principados, poderes, forças territoriais, operando numa dimensão que olhos humanos não podem ver. Enquanto Ciro assinava decretos na terra para libertar Israel, nos céus, um poder demoníaco lutava para impedir. A batalha por Israel não é apenas geopolítica, é cosmológica. É por isso que nenhum acordo de paz funciona. É por isso que cada cessar-fogo eventualmente se rompe. Você não pode negociar com uma principalidade, não pode assinar um tratado com um anjo caído. Por 1000 anos após Ciro, a Pérsia permaneceu amplamente favorável ao povo judeu. Estudiosos, comerciantes e líderes judeus ocupavam posições de influência em todo o império. O próprio Talmud foi compilado em solo iraniano, sob o domínio persa e parta. A vida judaica floresceu por gerações. Essa não era uma relação hostil, era uma parceria genuína e profunda. Mas no século VII, exércitos árabes conquistaram o Império Sassânida Persa. A Pérsia, zoroastriana por mais de 1000 anos, tornou-se islâmica. E com essa mudança veio uma alteração crítica. Sob o Islã, Ismael não era mais o filho rejeitado. Era o filho favorecido, o verdadeiro herdeiro. Uma nação não árabe herdou uma queixa árabe, e, com ela, a ferida original da tenda de Abraão foi reaberta em solo persa. Mesmo assim, a hostilidade aberta contra Israel não foi imediata. A verdadeira transformação viria 13 séculos depois. Na década de 1950 e nos anos 1970, o Irã sob o Shah era secular, modernizante e abertamente aliado de Israel. O petróleo iraniano fluía para Israel. Especialistas israelenses trabalhavam no Irã. Agências de inteligência cooperavam. Voos ligavam Tel Aviv e Teherã. Uma fotografia de Teherã em 1975 parecia Paris. Então veio 1979. O Shah foi derrubado. O Ayatollah Khomeini retornou de 14 anos de exílio e, em poucos meses, tudo se inverteu. A embaixada de Israel foi confiscada e entregue à Organização para a Libertação da Palestina. A estrela de David foi arrancada. Khomeini declarou a destruição de Israel não apenas política, mas obrigação religiosa, um dever sagrado para todo muçulmano na terra. As mesmas ruas que recebiam diplomatas israelenses agora recebiam marchas de morte a Israel. O mesmo aparato de inteligência que trabalhava ao lado do Mossad, agora construía o Hezbollah, financiava o Hamas e armava a Jihad Islâmica. Uma nação que era instrumento de redenção de Deus, tornou-se uma nação, clamando pelo aniquilamento de Israel. Não ao longo de décadas, dentro de um único ano. Isso foi apenas política? Foi apenas evolução? Ou havia algo mais em ação? Será que o príncipe da Pérsia estava ascendendo novamente? A Bíblia não apenas registra o que a Pérsia foi, ela prediz o que a Pérsia fará. E a profecia ainda não foi cumprida. Há 2600 anos, o profeta Ezequiel descreveu uma guerra que ainda não aconteceu, e a Pérsia é nomeada em primeiro lugar na lista. Em Ezequiel 38,
Deus diz ao profeta para voltar seu rosto contra Gog, da terra de Magog, e profetizar contra ele. Uma coalizão massiva de nações se levantará nos últimos dias contra Israel. Virão como uma tempestade, cobrirão a terra como uma nuvem. Os aliados são listados por nome: Pérsia, o Irã moderno, nomeada em primeiro lugar. Depois Cuxi, que é Sudão e Etiópia. Depois Put, Líbia e norte da África. Depois Gomer e Bet-Togarmá, regiões associadas à Turquia e ao Cáucaso. E Gog de Magog liderando-os, amplamente ligado por estudiosos a uma poderosa coalizão do norte. Rússia, Irã, Turquia, Sudão, Líbia. Leia a lista de Ezequiel, depois leia as manchetes de hoje. A sobreposição não é coincidência. A aliança militar entre Irã e Rússia está ativa e se aprofundando. Drones iranianos foram fornecidos às forças russas. Compartilham inteligência, realizam operações conjuntas. A rede de procuradores do Irã se estende por toda a região. Hezbollah no Líbano, Hamas em Gaza, os Houthis no Iêmen. A Turquia tem deslocado suas alianças constantemente para longe do Ocidente. Sudão e Líbia permanecem abertos à influência de Moscou e Teherã. A coalizão que Ezequiel descreveu há 2.600 anos está se formando em tempo real, nação por nação, aliança por aliança, exatamente como estava escrito. Mas a profecia não termina com a invasão, termina com a resposta de Deus. Eles não terão sucesso. Deus intervém diretamente. Terremotos, fogo, confusão tão severa que os exércitos se voltam uns contra os outros. E então Ezequiel 3:8 e 23. Eu me farei conhecido aos olhos de muitas nações, então elas saberão que eu sou o Senhor. A Pérsia que salvou Israel sob Ciro, a Pérsia que protegeu Israel sob Ester, atacará Israel sob Gog. O arco está completo. Cada nação em Jeremias 49 recebe uma profecia de destruição. Cada nação, exceto uma. Jeremias 49, 34-39 contém uma profecia contra Elã, o nome antigo do sudoeste do Irã. E esta é diferente de qualquer outro oráculo no capítulo. Esta é uma profecia de dois lados. Um lado é julgamento. O outro lado é algo que ninguém espera. Lado 1. Eu quebrarei o arco de Elã, o principal sustentáculo de seu poder. Os elamitas eram arqueiros lendários. O arco não era apenas uma arma. Era sua identidade, seu orgulho, o fundamento de seu poder militar. Hoje, o programa de mísseis do Irã é seu arco, seus mísseis balísticos, seus drones, suas ambições nucleares. Esse é o principal sustentáculo de seu poder. E Deus diz que o quebrará. Trarei desastre sobre eles, minha ira feroz. Estabelecerei meu trono em Elã, e destruirei de lá rei e oficiais. Deus não diz que destruirá Elã, e seguirá em frente. Ele diz que estabelecerá seu trono lá. Um trono significa governo. Um trono significa autoridade soberana. Um trono significa presença estabelecida. E se isso não fosse apenas julgamento, mas uma tomada divina? Então vem o lado 2. O versículo que muda tudo. Mas nos últimos dias, restaurarei a fortuna de Elã, declara o Senhor. Leia todos os outros oráculos em Jeremias 49. Amon, Edom, Damasco, Quedar, Hazor. Cada nação recebe julgamento. Ponto final. Sem reversão. Elã é a única nação que recebe uma profecia de dois lados: julgamento e restauração. Isso não é um acidente literário. Não é um adorno poético. É Deus declarando que a história do Irã não termina em cinzas. Após o quebramento, reconstrução. Após o julgamento, restauração. Após o arco ser destruído, algo surge que nenhum programa de mísseis poderia jamais produzir. E se você acha que essa restauração é apenas uma promessa do futuro distante, o que está acontecendo dentro do Irã agora mesmo pode mudar sua mente. Agora mesmo, num porão em algum lugar de Teherã, um grupo de iranianos está sussurrando o nome de Jesus. Eles podem ser presos, podem ser executados. A República Islâmica deixou claro o que acontece com aqueles que deixam o Islã. E ainda assim eles continuam se reunindo. Toda semana mais pessoas chegam, passam cópias manuscritas das Escrituras, oram em sussurros. E quando novos crentes aparecem pela primeira vez, quase sempre dizem a mesma coisa: eu o vi num sonho. Ele me disse para te encontrar. O Irã hoje tem um dos movimentos cristãos clandestinos de crescimento mais rápido da Terra. Estimativas variam de centenas de milhares a mais de 1 milhão de crentes secretos.
Igrejas domésticas se multiplicam por todo o país, apesar da perseguição governamental ativa. Pastores foram presos. Alguns foram executados. A pressão é constante e severa. E a igreja continua crescendo. Cada repressão produz mais convertidos. Cada prisão produz mais testemunhas. A República Islâmica está travando uma guerra que não sabe como vencer. O fenômeno de sonhos e visões é especialmente marcante. Iranianos de todos os contextos, ex-muçulmanos, acadêmicos, estudantes, até ex-membros da Guarda Revolucionária, relatam encontros diretos com uma figura vestida de branco, que se identifica como Jesus. Ele fala com eles pelo nome. Ele lhes diz para buscar outros crentes. Esses relatos não são rumores isolados. São documentados por múltiplas organizações missionárias e confirmados por líderes da igreja iraniana. Algo está acontecendo no Irã que nenhum analista político pode explicar, e nenhum decreto governamental pode deter. Restaurarei a fortuna de Elã, declara o Senhor. Essa promessa foi escrita há mais de 2.600 anos, e está sendo cumprida agora mesmo em porões e casas seguras, e reuniões secretas, pela nação que o mundo mais teme. O arco está sendo quebrado. Sanções, reveses militares, agitação interna, o domínio do regime enfraquecendo ano após ano. Mas enquanto as estruturas do poder iraniano desmoronam por fora, algo está sendo construído por dentro, que nenhum programa de mísseis jamais poderia produzir. O profeta Zacarias descreveu um dia em que as nações que outrora se levantaram contra Israel subiriam a Jerusalém para adorar ao Senhor. Nações que lançaram mísseis um dia trarão oferendas. Nações que financiaram o terror um dia se juntarão ao culto. O Irã pode estar entre elas. A mesma terra que produziu o príncipe da Pérsia pode um dia produzir uma geração que se ajoelha diante do Rei dos Reis. Isso não é pensamento wishful. É o que as Escrituras dizem. A profecia não é apenas futura, é presente. Deus estabeleceu seu trono em Elã, e alguns iranianos já o encontraram em orações sussurradas, em escrituras copiadas à mão, em sonhos que cruzam todas as fronteiras, e burlam todas as leis, e alcançam os cantos mais sombrios da nação mais fechada da terra. O que Deus declarou através de Jeremias, está se desdobrando agora. Silenciosamente, imparavelmente, um sonho de cada vez. Na nação que o mundo mais teme, Deus está fazendo algo que nenhum governo pode deter. A restauração de Elã não está chegando, ela já começou. Desde Gênesis até as manchetes de hoje, o fio não se rompe. Desde Abraão até Ciro, de Ester até Daniel, das profecias de Ezequiel até os porões de Terã, a mão de Deus está visível para quem tem olhos para ver. A história ainda não terminou. Obrigado por assistir até aqui. Se esse conteúdo mudou a forma como você enxerga o que está acontecendo no mundo, compartilhe com alguém que precisa ver isso. Se inscreva no canal Manuscrito Abissal e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Cada inscrito ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Até a próxima!